Eu sou André Mosqueta, sou médico clínico, geriatra, certificado em medicina do estilo de vida. Moro aqui em Bento Gonçalves e ao final desse dia de consultório, eu pensei em falar para vocês um pouco a respeito de cansaço. Cansaço. Para pessoas que estão se sentindo cansadas, conhecem alguém que vive se queixando que está cansado, ultimamente tem se sentido cansado, cansaço. Oi, Grazi, tudo bom? Juliano, Aninha, Assunta, a Patrícia, oi, Pati. Que bom estar conectado com vocês agora à tarde. Oi, Fátima, estamos no Facebook também. Vamos trocar umas ideias sobre cansaço, tá, pessoal? Se quiserem compartilhar, chamar alguém para ouvir, também vai ficar gravada a live depois na minha página. Nós vamos falar sobre cansaço, ok? Vamos esperar mais umas pessoas entrarem. Oi, Priscila, como é que tá Pelotas? Tá bom? Ó, o pessoal de Lages. Nossa, que honra falar com o pessoal ali de Santa Catarina. Santa Catarina é talvez o melhor estado do Brasil, ou porque é o melhor estado mesmo, porque divide o Brasil do Rio Grande do Sul. Como é que é essa história? Eu estou brincando, sou catarinense, adoro esse estado, sou fã. Oi, Ali, Alexandra, Lourdes, Clarice está aqui no Facebook, a Cirlei. Oi, Cirlei, tudo bem? Bernadette. Nós vamos falar sobre cansaço, então, pessoal. Pessoas que se queixam de cansaço, estão sempre se queixando de cansaço, estou cansado, ou ultimamente, poxa, parece que ultimamente estou mais cansado que o habitual. O que a gente tem que pensar? O que fazer com essa queixa? Né? Então, um bate-papo bem informal, bem breve aqui com vocês, no máximo 20, 30 minutos. Para orientação, esclarecimento, querem mandar suas perguntas, por favor, fiquem à vontade. Para mim é um prazer falar sobre saúde humana. Então, assim, pessoal, vamos lá. Em primeiro lugar, cansaço não é normal, certo? O cansaço é um aviso que alguma coisa não está boa. Tem alguma coisa que está fora dos eixos. Algum desequilíbrio no nosso estilo de vida, ou no nosso corpo, ou na nossa mente, algum desequilíbrio, uma desarmonia que está encontrando sua forma de se comunicar com o seu administrador, seu portador, que somos nós. Então, o cansaço não é normal. Acho que é a primeira informação bem importante. Oi, minha mãe querida, mamãe Silvia, um beijo, está no Insta. Cláudia, Vivi, eu vou parar de cumprimentar o pessoal, estou com saudades. Ó, a Julie aqui no Face, que legal. Mas eu vou continuar falando para não perder o foco, senão a gente vai acabar aqui sem falar o que é mais importante. Então, sobre cansaço. Primeiro, cansaço não é normal. Segundo, cansaço não é tristeza. Animadas, se sentindo desmotivadas, e até com sintomas de melancolia, de tristeza. E, na verdade, não é depressão, não é doença, não é que o mundo está contra essa pessoa, que tudo dá errado, que as coisas não melhoram. Muitas vezes, simplesmente é cansaço, né? Então, no final de tarde, no final de semana, às vezes de manhã, qualquer um de nós pode se pegar. Poxa, mas eu estou triste, eu estou desanimado, não estou tão afim de encontrar o pessoal, não estou tão afim de passear. E às vezes a pessoa confunde depressão, tristeza com cansaço. Na verdade, o que está precisando é descansar, né? Então essa é outra coisa importante. Então cansaço não é normal sentir, cansaço não é tristeza, é diferente. Aprenda a fazer a diferença de quando você está realmente triste, desanimado, depressivo, de quando está cansado simplesmente. Nós temos um limite. E se nós pudéssemos resumir a causa de todos os problemas de saúde, é que há uma dissintonia entre conteúdo e contingente. Vocês lembram da época do colégio?
Então, por exemplo, eu tenho esse pote cheio de clips. Os clips são o conteúdo, certo? Você tem um copo cheio de água, a água é o conteúdo. O contingente é esse pote, no caso esse porta-clips, certo? Então, na nossa vida, em tudo, gente, em todos os nossos órgãos, nos olhos, na pele, no coração, nas emoções, no intestino, o que quer que seja, nos joelhos, se houver uma discrepância entre o conteúdo e o contingente, vai haver uma situação propícia para aparecer problemas, dores, doenças. Então, assim, você pensa em que as nossas emoções, ou nosso cérebro, nossa mente, são como esse potinho aqui. Então, esse potinho, no dia a dia, ele dá conta muito bem de alguns problemas, de algumas situações. Então, eu vou colocar mais uma coisa aqui dentro, ó, tá indo bem, certo? Mas, de repente, aparece um nível de problema, uma sobrecarga, que o meu contingente não dá conta. E isso faz extrapolar, gera um desequilíbrio, uma sobrecarga. E isso traz inflamações, cansaço, fadiga, desânimo, esquecimento, dores, hipertensão, arritmia cardíaca e a maioria dos problemas de saúde que a gente conhece, né? Tirando os problemas genéticos, que são, na população geral, 5%, 10% de todos os problemas, a maioria provém do nosso estilo de vida, que é um desbalanço entre o que a gente pode aguentar e o que a vida está querendo que a gente aguente, certo? Então isso é importante para entender que o cansaço ele nunca é normal, ele está vindo de algum desbalanço. E assim, a base, pessoal, em saúde, para resolver ou controlar as coisas, é descobrir a causa dos problemas. Então, assim, se eu tenho uma poça de água na minha casa, de onde veio essa poça de água? Então eu posso pensar, poxa, será que alguém derrubou essa água aqui? Será que ela está caindo do teto e é uma goteira? Então eu descubro que é uma goteira. Então a causa dessa poça de água fora do lugar é uma goteira. Enquanto eu não consertar a goteira, eu vou ficar a vida inteira secando o chão, certo? Eu sempre, em vez de atacar ou de resolver, de controlar a causa do problema, eu fico tratando a consequência. Então, essa é uma dica para problemas crônicos de saúde. Seja qual for, de tosse, esquecimento, depressão, dores crônicas. Aqui está o meu amigão, Dr. André Cruel, que sabe tudo de dor crônica. Ele pode testemunhar esse respeito. Enquanto nós não controlamos, nos dedicamos a interagir com a causa do problema, nós ficamos caindo no mesmo local, fazendo looping, um ciclo vicioso, certo? Tentando corrigir a consequência. Então, em termos de cansaço, isso vale também. Nós temos que descobrir a causa do cansaço para poder resolvê-lo. Se eu não sei o que está me deixando cansado, não adianta ficar tomando ginseng, guaraná cerebral, fazendo mandinga, tomando café. Enfim, o problema vai se perpetuar ao longo dos dias e realmente minha qualidade de vida não vai melhorar de uma forma efetiva e interessante. Então vamos falar sobre as principais causas de cansaço no nosso meio. Então, assim, se você sabe de alguém que vive se queixando sobre, eu estou sempre cansado, poxa, mas eu estou cansado, não sei o que que é. Ou se você tem se sentido cansado, presta atenção de agora em diante, que vem uma das partes principais desse vídeo. Depois vai ficar gravado nos meus canais Nossa, meus canais parece até coisa chique, né? Nossa, nos meus canais. Mas enfim, vai ficar gravado nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vocês indiquem para quem vocês sabem que tem esse problema. Vejam de novo se puderem, se quiserem, ok? Vamos lá, principais causas. Então, assim, pessoal, vamos lá. Primeiro lugar, sono. Qual foi a última vez em que você se encontrou de uma forma totalmente descansada? Quer dizer o quê? Acordar sem o despertador, acordar espontaneamente com uma recarga de energia total, tendo dormido mais de 7, 8, 9 horas, sem estresse, na paz, passando um dia descansado, o rosto muda, o humor muda, a memória,
a força muscular muda. Então, qual foi a última vez que você esteve totalmente descansado? Eu já tive caso no meu consultório, por exemplo, uma paciente jovem, de 50 anos aproximadamente, que veio se queixando de dor de cabeça. Então você pergunta, poxa, onde é que é essa dor? Uma dor localizada principalmente na região das têmporas ou da fronte ou na região da nuca. Então o caso dela, o caso dessa paciente, era na região da nuca. E estava muito incomodada. Foi o motivo dela me procurar, dor de cabeça. E aí, a primeira coisa que às vezes as pessoas pensam é assim, poxa, tem que ver como é que está o cérebro, a parte neurológica, o neurologista. Ou tem que ver como é que está a pressão está alta, está com algum problema sério, tem que investigar essa dor de cabeça, fazer uma tomografia. Enfim, a abordagem que eu ofereci para essa paciente foi de medicina do estilo de vida. Na medicina do estilo de vida, nós sempre questionamos como é que estão os 6 pilares de uma vida saudável. De novo, sobre a teoria da goteira e do chão molhado. Não adianta ficar secando o chão enquanto não consertar a goteira, certo? Então, procurando as questões do estilo de vida, nós descobrimos as causas dos problemas. Sobre essa paciente específica, o que se encontrou foi que ela vinha dormindo aproximadamente 6 horas por noite. 6 horas por noite. Então ela tinha vida muito corrida, ela tinha bastante trabalho, chegava em casa, fazia algumas coisas em casa, ia pegar no sono por volta das 11 horas da noite e chegava às 5 da manhã, ela acordava simplesmente porque ela tinha muita coisa para fazer, muito trabalho e até muito estresse. Ela estava muito hiperativa, muita preocupação, muitas demandas, isso não permitia ela relaxar. Então, a paciente chegou no meu consultório querendo muito fazer exames de investigação. Doutor, eu quero fazer uma tomografia, essa dor está me incomodando, de repente o senhor me encaminha para um neurologista, ou eu quero ver se pode ser da pressão. E simplesmente eu propus para ela o seguinte, olha aqui, você por 7 dias experimenta dormir a quantidade mínima que cada um de nós, um ser humano normal, precisa. Para garantir, durma 8 horas por noite. Doutor, mas 8 horas por noite? Sim. Você se deu conta que você está procurando tomar remédios, fazer exames, procurando doenças, mas o básico, o beabá, o feijão com arroz da tua vida não está sendo servido, não está sendo bem atendido? É verdade, doutor. Então, vamos fazer 7 dias de um bom sono. O que aconteceu, pessoal? Ela chegou depois de 7 dias, ela foi uma paciente envolvida, motivada, ela participou dessa solução também, isso é importante, não adianta o médico chegar impondo, você faça isso, faça aquilo, isso não funciona. Ela participou dessa solução e depois de 7 dias, de 8 dias mais especificamente, eu tinha aqui na minha frente uma pessoa nova, totalmente nova, a pele melhor, o aspecto emocional, a face com uma expressão mais positiva e sem dor de cabeça. Nós tratamos então a dor de cabeça dessa paciente sem usar remédios, sem fazer exames complementares e corrigindo, pessoal, o básico que está em nós desde que o ser humano é ser humano, desde que o Homo sapiens é Homo sapiens há mais de 10 mil anos, que é a necessidade que todos têm de dormir o suficiente. Então, não subjugue, não subestime a importância de dormir bem. Resiliência, capacidade de trabalhar, capacidade de render na vida não é das pessoas que são mais fortes, mais destemidas, mais engajadas e corajosas. É das pessoas que sabem a hora de descansar, que valorizam o seu descanso, que dão importância para a sua saúde, para aquele carro que é o nosso corpo, que a gente vai fazer essa longa viagem, se Deus quiser, só com ele. Ou você pode ficar trocando de carro? Não pode. O nosso corpo é um só, e eu vou habitar essa casa, esse carro, até quando? Enquanto durar minha vida. Então eu tenho que tratá-lo muito bem. Não adianta eu sair correndo e pular em lombadas, fazer curvas apressadas, não cuidar dos pneus, da engrenagem. Esse carro vai se deteriorar. O nosso corpo é assim. A gente tem que saber a hora de parar, de fazer a revisão, de descansar, de colocar a gasolina. Então, primeira causa de cansaço é o desprezo, a não valorização, o esquecimento, eu diria, para alguns até a impossibilidade,
de oferecer esse bálsamo para o nosso corpo milagroso, barato, ao acesso de todo mundo que quer dormir bem. Certo, vamos para a segunda causa. Segunda causa é sedentarismo. Então, sedentarismo é o seguinte, né? A pessoa simplesmente abandonou a ideia de fazer exercício, acha que isso não é importante, ou fazer exercício parou, ou até a pessoa acha que trabalhar no dia a dia é o suficiente. Olha, pessoal, tirando o trabalho de mestre de obras, estivador, professor de academia e coisas assim, a maioria das profissões não cumprem a necessidade total de exercício físico que uma pessoa tem. Uma profissão que é super saudável é a profissão do colono raiz, o colono de antigamente, que passa o trabalho em pé, se agacha, levanta peso, caminha em pé sem preguiça. Essa é uma profissão que abastece o corpo de energia, que prepara o coração e os músculos, enfim, para desempenhar o papel de uma vida saudável. Bem, o sedentarismo, ele leva um ciclo vicioso. O que acontece? A pessoa não faz exercício físico suficiente, necessário, ela passa a se sentir mais cansada, chega no final de tarde, ela não tem mais resistência, ou diminui a resistência no trabalho, se sente cansada, não tem ânimo para sair dançar, para sair passear, para namorar em todos os sentidos, inclusive naqueles proibidos para menores de 18 anos, não tem mais essa força, e como ela não tem mais essa energia, o que ela faz? Ela se nega a começar a fazer exercício físico. Poxa, eu estou tão cansado, eu não vou começar a fazer exercício físico. E aí vira um ciclo vicioso. A falta de exercício físico leva a mais cansaço leva a menos exercício físico. Então, cuidado. Geralmente, nas primeiras semanas de quem está sedentário, quem não está habituado a fazer um exercício físico regular, de intensidade moderada, essa pessoa nas primeiras semanas vai ter dificuldade, vai ter cansaço, vai se sentir, como a gente fala aqui no Sul, um bagaço. Mas depois de algumas semanas, essa pessoa, começa a rejuvenescer, começa a se sentir capaz, sem sofrer, de fazer aquele exercício. E aos poucos, ela deixa de se sentir cansada. Pessoal, vamos lá. Cansaço não é normal. Cansaço não é depressão. A base para manejar o cansaço é descobrir qual é a causa. Entre as causas, eu citei o sono não valorizado, não respeitado, o exercício físico ausente, deficitário. E agora vamos para uma terceira causa muito comum: depressão e estresse. Depressão e estresse causam diminuição da energia. São critérios diagnósticos. Entre os critérios diagnósticos para os médicos na depressão está diminuição da energia. A pessoa deprimida, claro, porque diminui também a qualidade do sono muitas vezes, outras vezes diminuem os hormônios da atividade, que são adrenalina, serotonina. A pessoa passa a se sentir com diminuição de energia. Então, às vezes, diminuição da energia é um dos primeiros sintomas de alguém que está deprimido. Isso é importante. Se essa diminuição da energia se associa à diminuição do ânimo, à diminuição do prazer no dia a dia, à diminuição do humor com tristeza, melancolia, cuidado, essa diminuição da energia, na verdade, pode ser simplesmente depressão ou estresse. Uma pergunta bem básica, assim, para descobrir se alguém está estressado em excesso. Na verdade, o estresse a gente sabe, o estresse é necessário para a vida, mas a partir de um certo ponto ele passa a ser chamado de estresse, quer dizer, um estresse doentio, excessivo, e quando o estresse é saudável, ele pode ser chamado de eustresse. Eustresse. Olha que interessante. Agora, uma vida com zero estresse, no sentido técnico, é uma vida de alguém que não faz nada. Então, o estresse tem uma dose a partir da qual ele faz mal. É disso que eu estou falando do estresse que faz mal. Sobre o estresse que faz mal, tem uma pergunta muito legal, que às vezes eu faço para os pacientes me olham assim, respondem, sim, então é um sinal de estresse. Que pergunta é essa? Às vezes, te dá uma vontade de sair correndo, de sumir? Quer dizer, a capacidade de lidar com o cotidiano, com as pessoas, com o ambiente, seja em casa, no trabalho, na sociedade, ou com os fenômenos do seu corpo, sobrecarrega de tal maneira o seu organismo, o seu maquinário, que a solução parece ser fugir, sumir?
Sintoma de estresse. E tem outro sintoma, outro sinal bem fácil, clássico, que é a língua cerrada. Língua cerrada. Dá uma olhada na sua língua no espelho. Se a língua estiver cheio de, parecendo uma serrinha, cuidado. A sua rotina está estressante. Isso acontece porque, de uma forma subconsciente, nós pressionamos a língua contra os dentes. É um sistema que está em nós subconsciente. Então, é uma língua normal, ela é mais ou menos assim, certo? Lisa. A partir do momento em que eu, olhando para a língua, eu vejo que ela está um pouquinho assim, ó, com a marca dos dentes, é estresse, meu amigo. Por mais que você está querendo se ajudar, você prometeu que não vai mais se estressar, o estresse está te atingindo. Então, cuidado. Então, vamos lá. Outra causa de cansaço. Pressão baixa. Pressão baixa, isso mesmo. Então, cuidado. Agora, no verão, é muito comum pressão baixa, pessoal. Tem pessoas que tomam remédio para pressão alta, mas tomam remédio para pressão alta durante o inverno. E durante o inverno, a pressão é mais alta. Durante o verão, com o calor, naturalmente, pessoal, naturalmente no verão, a nossa pressão cai. Em ambientes quentes, em saunas, em ocasiões, hoje a gente tem menos, né, por causa da pandemia, mas assim, durante um culto religioso, de um evento festivo, em que há muita gente, está abafado, não há ventilação, é possível sim que a pressão caia. Então é comum algumas pessoas desmaiarem, se sentirem mal, fracas. Então, cuidado, às vezes fraqueza porque a pressão está baixa. Pode ser por excesso de remédios, pode ser por excesso de calor e pode ser constitucional. Algumas pessoas têm tendência à pressão baixa. Essas pessoas, por exemplo, se elas se levantam muito rápido da posição agachada, se levantam muito rápido da cama, ou em situações, como eu falei, muito quentes ou abafadas, elas podem se sentir fracas, podem se sentir molengas, entende? Então, uma causa de cansaço frequentemente é pressão baixa. Cuidado com isso. O que fazer nesses casos? Né? Tomar bastante líquido, fazer musculação, aumentar os músculos melhora a pressão no geral, e existe um medicamento que é um hormônio sintético, a fludrocortisona, que em doses baixas pode ajudar essas pessoas a terem qualidade de vida, pelo menos no verão, ou em situações que elas vão saber que a sua pressão vai estar mais baixa e vai dar cansaço. Vamos lá. Outra causa de cansaço comum. Então, recapitulando, a gente falou sono não valorizado ou inadequado, sedentarismo, baixa capacidade física, não é? Depressão e estresse, pressão baixa, o sangue circula mal. E, finalmente, eu queria falar hoje, pegando só algumas principais, sobre medicamentos. Tem uma série de medicamentos que podem dar cansaço. Então, medicamentos utilizados para pressão alta, medicamentos usados para ansiedade, medicamentos utilizados para dormir, medicamentos utilizados para depressão, entre outros. Alguns medicamentos para o coração também podem causar cansaço. Prestem atenção, pessoal. Tem um medicamento muito utilizado que é o Rivotril, clonazepam. Quem nunca ouviu falar de Rivotril, clonazepam? É um medicamento super prescrito que ele tem um efeito muito legal para pessoas que estão com excesso de ansiedade e até para outros problemas de saúde, desde que seja na dose correta. Cuidado com a dose. O Rivotril, ele fica na corrente sanguínea, pessoal, até 78 horas aproximadamente. 72 horas, desculpe. Aproximadamente 3 dias ele pode ficar na corrente sanguínea. Então, aquele Rivotrilzinho que a pessoa tomou de noite para dormir, dependendo da dose, dependendo de cada pessoa, ele pode ficar funcionando 8 a 12 horas ou até 3 dias no organismo. E esse medicamento, como ele diminui a atividade cerebral, ele também durante o dia ele pode dar diminuição da memória, diminuição dos reflexos, certo? Pode dar uma série de situações, até aumento de peso ele pode dar, e sensação de cansaço. Outros medicamentos que causam cansaço clássicos assim são Dramin, certo? Fenergan, Diazepam, Alprazolam, Zolpidem, Donarém, Loredon, Trazodona, Citalopram, Fluoxetina, Escitalopram,
paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina, bupropiona, topiramato, que é o amato, e uma série de medicamentos. Lítio pode dar, ácido valproico, que é o Depaquene, o Depakote, medicamentos utilizados para enxaqueca podem causar, relaxantes musculares, Miozan, né, ciclobenzaprina, orfenadrina, torcilax, tanderalgin, tanderalax, e todos esses grupos de medicamentos podem causar. Então, abre o olho. Cansaço não é normal. Estou acabando minha live, tá, pessoal? Um beijo no coração de vocês. Eu vou falar um minutinho mais para acabar o texto sobre cansaço. Esses vídeos vão ficar gravados aqui no Facebook, vão ficar gravados no Instagram, tá, gente? Meia horinha para falar sobre temas fáceis. Provavelmente vou voltar a falar com vocês no final da tarde dessa sexta-feira, tá? Se não me engano é dia 12, né? Falar também rapidinho com vocês sobre algum assunto de relevância clínica. Mandem suas perguntas também. Grande Rodolfo, meu irmão, meu amigo, um beijo no coração. Glória, que bom ver você. A Lúcia Tuceta está aqui no Face, e vários amigos, o Ismael. Legal. Pessoal, então cansaço, vamos lá. Cansaço não é normal, cansaço não é depressão e tristeza, e o simples, o essencial é descobrir a causa do cansaço. As principais causas do cansaço são sono mal dormido, sedentarismo, depressão e estresse, pressão baixa e medicamentos. E o que fazer, André, com cansaço? Ué, depois que você descobriu a causa, você vê o que está a seu alcance de fazer. Procure ser profissional de saúde de confiança, sempre confiança é essencial. E aí dê os passos para tomar o tratamento, tomar o tratamento ou tomar as decisões mais indicadas. Doutor Otávio, meu querido, meu irmão também lá do centro do país, me perguntando, né? Qual a diferença entre cansaço e fadiga? Então, assim, né, Otávio, é uma questão mais técnica. A gente tem, assim, a definição de astenia também. Astenia, fadiga, cansaço. Na clínica médica, na medicina primária, mais de consultório, a gente usa em termos gerais como similares, né? Mas, tecnicamente falando, fadiga seria um cansaço, uma sensação de fraqueza objetiva ou subjetiva que se instala ao longo de um tempo. Astenia seria a sensação de fraqueza subjetiva ou objetiva, que é full time, o tempo inteiro. E cansaço é simplesmente uma sensação subjetiva de fraqueza, de insuficiência física ou mental. Falando bem, de uma forma bem simplória, né, Otávio? A gente pode conversar mais sobre isso outro dia. Sobre alimentos, bem legal. Mas eu tenho que me despedir, pessoal. Um beijo no coração, tá? Tamo junto, pessoal. Um beijão para vocês.